Se eu pudesse dar um título para essa reflexão, seria Promessas. O texto de hoje está no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 15 a 21. Esse trecho, dentro do contexto do evangélico, é anterior à paixão de Cristo, ou seja, Jesus não tinha morrido e, obviamente, nem ressuscitado. Suas palavras se dão no contexto da última ceia. Estavam todos no cenáculo, Jesus com seus amigos e amigas mais íntimos. Após o anúncio de sua traição e de suas palavras de despedida, Jesus tenta trazer conforto por meio de recomendações e palavras de afeto. O capítulo começa com as tão conhecidas palavras de Jesus. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus busca confortar seus amigos e amigas, revelando mais uma vez que ele e o Pai eram um. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Imagino que alguns dos discípulos e discípulas ali presentes poderiam então pensar: se ele está anunciando sua partida, o Pai também nos deixará? Afinal, ele e o Pai são um. O medo de não rever, a dor do anúncio da partida. Quantas despedidas já não tivemos que enfrentar? O abraço mais forte é o abraço do reencontro ou o abraço da partida? Não sei dizer. Penso na morte anunciada, em um diagnóstico de doença sem cura, vírus que tira o fôlego. Uma carta que confessa o cansaço da vida. A humanidade não deu certo, afirmou o ator em sua cena final. A despedida do mestre tinha um impacto enorme, afinal existia muita esperança em sua presença e liderança religiosa e política. Jesus então conforta-os com promessas, coisas difíceis de se crer em meio à expectativa da separação. Assim diz o mestre: se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo, e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Jesus promete o Paráclito, o Espírito da verdade. O termo grego parakletos significa aquele que consola, que conforta, aquele que encoraja, que reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte. Esse último significado, porque no sistema judicial grego, Paráclito era o advogado de defesa. Devido a essa significação, muitas traduções trazem a palavra consolador. E ele vos dará outro consolador. O termo aqui para outro é alós. Diferentemente de hétero, no qual o outro é um outro opositor, alós é um outro não opositivo, ou seja, da mesma espécie, da mesma essência. Então, o outro não era tão outro assim. O que faria muito sentido, tendo Jesus acabado de falar do imbricamento de sua relação com Abá, o Pai. A escolha do texto que menciona a chegada do Espírito Santo prenuncia o Pentecostes. Jesus promete. Sim, ele impõe condições. Se me amais, observareis meus mandamentos. Entretanto, essa condição ela deve ser lida no contexto do capítulo, no qual Jesus, mais uma vez, mostrava a seus discípulos e discípulas que ele e o Pai eram um. Nesse sentido, o mais importante aqui não é o se, mas o meus mandamentos. Jesus, como o próprio Deus, clamava a observância de seus mandamentos, já que os seus mandamentos também eram os mandamentos do Pai, dos quais, como nós já sabemos, este é o maior. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Na tentativa de confortar seus discípulos e discípulas, Jesus promete. Lendo o texto no contexto do isolamento, o que ele promete não é o que me salta aos olhos, mas sim o fato dele prometer. A promessa aponta um futuro. Uma das definições que achei para o termo foi: promessa é uma afirmativa que motiva esperanças. Quantas promessas já nos fizeram? Quantas já não fizemos? A promessa de amar eternamente, de parar de fumar. E as promessas no leito de morte, no abraço da despedida. Prometemos nunca nos esquecer. Por muito tempo, a palavra de um homem, aqui quero dizer homem mesmo, era tudo o que ele tinha. Sua palavra representava sua honra. Promessas eram compromissos, contratos. Mas em tempo de pós-verdade, de fake news, de pulverização das palavras, como ainda crer em promessas? Não sei. Acho que crer em promessas requer um tanto de esperança. Promessa e esperança estão imbricadas de tal maneira que eu não sei dizer se a promessa gera esperança ou se a esperança possibilita a promessa. Grande parte dos verbos do texto bíblico lido estão no futuro. Promessa, esperança, futuro. Esperançar o futuro a partir de nossa realidade hoje requer um tanto de fé. Quando os discípulos e discípulas de Jesus ouviram o anúncio de sua partida, os sentimentos ficaram muito confusos. Com a perda do mestre, vinha também um sentimento de fracasso. O projeto de Jesus havia fracassado. A morte daria um fim aos planos mais revolucionários daquelas pessoas. Então, ouvir promessas de uma presença futura, de um outro consolador, provavelmente não fazia sentido algum e trazia muito pouco alívio. Confesso que assim me sinto quando escuto lives, debates, conversas sobre o mundo pós-pandemia. Muitos pensadores e pensadoras prometem um novo normal, um mundo transformado. Nada será como antes, prometem. Esperançar o futuro a partir da nossa realidade hoje requer mesmo um tanto de fé. Mas é preciso lembrar que nós somos o povo da fé. Se de alguma forma fomos movidos a ouvir essa reflexão espiritual, é porque a espiritualidade é uma dimensão muito importante de nossas vidas. Meu amigo e orientador, Wellington Teodoro, escreveu um texto belíssimo sobre a esperança. No finalzinho ele disse assim: nós cristãos cremos que a vida é a realidade última, universal e sagrada. Por isso alimentamos uma memória perigosa contra todas as formas de ódio do presente. A vida venceu a morte. Desse modo, estamos proibidos de não ter esperança e de não alimentar o futuro. Assim como os amigos e amigas de Jesus naquela noite de anúncios e promessas, hoje nos encontramos em nosso cenáculo. Cenáculo significa lugar da ceia. Afortunado que somos, muitos de nós podemos cear em casa. A casa é o nosso cenáculo. Nela ouvimos notícias, números, tristezas, mas também nela ouvimos promessas e fazemos promessas. O querido monge Marcelo Barros chamou nossos cenáculos de cenáculos de resistência. O cenáculo de resistência é o lugar de refúgio que nos chama a praxis. É o lugar de esperançar em meio à dor. É o lugar de crer na promessa da presença. É preciso que prometamos mais. E é preciso que cumpramos mais as nossas promessas. Que prometamos realmente um outro mundo, um novo mundo. Como um monge afirmou, o cenáculo de resistência é uma rede profética de defesa da vida para apontar um caminho de futuro para uma sociedade mais justa, mais igualitária e ecologicamente sustentável. Assim, então, nós seguimos. Em meio à incerteza do futuro, nos reunimos em nossos cenáculos de resistência. Em meio à incerteza do futuro, cremos em suas promessas. Em meio à incerteza do futuro, fazemos nossas próprias promessas. Em meio à incerteza do futuro, ainda esperançamos. Assim seja. Amém.